montadoras de automóveis e o Tribunal de Contas da União estão atualmente envolvidos em uma polêmica que parece bastante representativa de uma outra polêmica recente, esta mais política, entre os consórcios estaduais do Norte e Nordeste e do Sul-Sudeste. As principais montadoras de automóveis do Sul-Sudeste querem o fim dos incentivos fiscais que beneficiam uma montadora do Nordeste, a Stellantis, aquele grupo que controla Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram, com uma única fábrica na região de Goiânia, em Pernambuco. Com o respaldo do Tribunal de Contas da União, argumentam as montadoras do Sudeste que esses benefícios geram veículos até 20% mais baratos e não levaram desenvolvimento econômico e social para a cidade e o seu entorno. A Stellantis recebe desde 2015 cerca de 5 bilhões de reais por ano em créditos de impostos. Esse é um benefício que deveria acabar em 2025, mas há um movimento de parlamentares e do próprio presidente Lula para prorrogar esse prazo até 2032. A Stellantis rebate afirmando que houve sim desenvolvimento econômico e social na região, citando um estudo que aponta a queda de 40% na criminalidade e também o fim do abandono escolar. Lembrando também que há uma enorme diferença entre São Paulo e o entorno de Recife em termos de logística, de qualidade de rodovias e infraestrutura de dados, por exemplo. Enfim, eu estou falando desse exemplo para ilustrar o tema da nossa reunião semanal dos consultores e colaboradores do Espaço Democrático. Nós queremos hoje tratar da polêmica entre os estados do Norte e Nordeste e do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, gerada por uma entrevista do governador Zema ao jornal O Estado de São Paulo, governador de Minas Gerais. Isso a respeito do poder político de cada lado no plano federal, o Congresso Nacional e o governo federal. E a questão principal para nós aqui está justamente nesse ponto. Esse poder político e os recursos financeiros e incentivos fiscais que beneficiam os estados mais pobres há 40 ou 50 anos, medida teoricamente muito justa, estão gerando eles, de fato, desenvolvimento econômico e social por lá da nossa reunião, que começa agora, hoje com a participação do Antônio Batista, do Eduardo Matos, do jornalista Eduardo Matos, do sociólogo Antônio Batista, do cientista político Rogério Schmidt, do cientista político Rubens Figueiredo, do nosso consultor em saúde e secretário da Saúde, o Januário Montoni, do economista Roberto Macedo, do professor, advogado e ex-deputado Vilmar Rocha, do sociólogo Túlio Kahn, do economista Luiz Alberto Machado e do superintendente da Fundação Espaço Democrático, João Francisco Aprá. Bem-vindos todos e vamos ao tema. Eu queria pedir primeiro, conforme combinado, que o nosso Vilmar Rocha, com a sua longa experiência parlamentar no Congresso Nacional e de homem público, e conhece, portanto, os meandros lá de Brasília, inclusive, que possa nos dar uma ideia, nos falar um pouquinho do lado político da questão, como eu falei. Vilmar, a palavra é sua. Pode ir Tá lá. bem. Boa tarde, amigos. É um prazer estar de novo com vocês nessa pauta discutindo esses assuntos relevantes da agenda política, econômica e social do Brasil. Primeira coisa, ontem eu falando com o Rondino, ele me dizia, eu quero tratar desse assunto num primeiro momento, dar alguns dados para depois falar alguma coisa sobre essa questão dos incentivos, é com relação à desproporcionalidade entre a representação na Câmara dos Deputados. Como todos sabemos, o princípio central da democracia e da representação é aquele velho conhecido: um homem, um voto. No Brasil, desde a Constituição de 88, esse princípio não tem sido aplicado de forma absoluta. Nós temos um número mínimo de 8 deputados federais, dos estados pequenos, e um teto de 70 deputados para São Paulo. Anteriormente, lá atrás, antes da Constituição de 88, o número mínimo era 4. No pacote de abril, para fazer uma maioria no colégio eleitoral, o regime militar passou esse número para 8, porque era mais fácil fazer maioria com uma representação do Nordeste. Isso permanece até hoje. É engraçado, desde 93,
que não tem uma lei complementar, 93 para 30 anos, né? Que nós não temos uma lei complementar atualizando esta representação. Em 2013, o TSE editou uma resolução querendo fazer essa atualização. Só que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional, dizendo que esse assunto era um assunto para ser decidido pelo Congresso através de lei complementar. Pela atualização prevista no censo de 2022, a alteração não é muito grande. Alguns estados perdem, outros ganham. Mas os estados com menor número, que é 8 deputados, há apenas uma alteração. Me parece que é o Amazonas, que tem hoje 8 e ganha mais um. Os outros todos permanecem no número mínimo, porque não houve uma alteração da população. Então, dos 11 estados, apenas um, e parece que é o Amazonas, que ganha um. Os outros todos permanecem com o número mínimo, e, naturalmente, São Paulo permanece com o número máximo. E aí 7 estados perdem, 7 estados ganham, mas não chega a alterar a correlação de forças da representação. E aí que eu quero chegar. Há uma discussão. Muita gente acha que deveria ter o princípio original de um homem, um voto, principalmente os paulistas, porque esta é quem é mais prejudicado nessa moderação da tese é São Paulo. Pelos cálculos, a população de São Paulo parece que não cresceu muito no censo de 2022. Mas São Paulo teria entre 110 e 112 deputados federais. Se tem 70, seria um aumento expressivo. Então, esse assunto interessa muito a São Paulo, basicamente, que é o estado que mais tem subrepresentado, que o seu cidadão é subrepresentado, é São Paulo. Os outros estados, os estados menores ganham, porque tem um mínimo de 8, os outros estados, a proporcionalidade é realmente relativa. Agora, então, a questão é, então, aplicamos o princípio constitucional e democrático de um homem, um voto, ou não? Ou fazemos essa moderação? Eu me lembro que lá nos anos 90, a Folha de São Paulo pediu para que eu e o Madeira, o Arnaldo Madeira, onde anda o Madeira? Eu nem sei onde anda o Madeira, escrevesse sobre isso. Ela tinha aquele negócio de perguntar, fazer uma pergunta e um respondia sim, outro não. E eu, como bom goiano, porque eu respondi pela moderação do princípio constitucional, porque senão poderia ter uma diferença muito grande, basicamente de São Paulo com os estados menores. Aí vem o argumento, mas no Senado já existe esse equilíbrio. É verdade, no Senado já existe esse equilíbrio. Mas o Brasil é o Brasil, com as suas diferenças. Eu não acho que essa moderação prejudica muito o Brasil, nem mesmo São Paulo. Por exemplo, dos 11 estados que têm 8, se nós tirarmos 8 vezes 8, dá 64. São Paulo tem 70. Então, 8 estados brasileiros que têm o mínimo de deputado não iguala o número de São Paulo. Se nós pegarmos os 11 vezes 8, dá 88. Só São Paulo tem 70. Então, me parece que esta moderação não é. Eu sou a favor dela. Você pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que essa moderação dá um certo equilíbrio na representação. Agora, a segunda coisa é diferente. É se essa essa maior representatividade dos estados
do Norte e do Nordeste, porque no Centro-Oeste não altera, no Sul e Sudeste também não altera. Se você somar o número de deputados do Sul e do Sudeste, dá 50%, comparando com o resto do Brasil. Então, Rondino, essa questão do desenvolvimento do país, dos incentivos fiscais, não tem uma ligação direta com essa alteração na representação, não. Não tem. A questão é outra, na minha avaliação. A questão é outra. Uma delas é que há um desequilíbrio regional no país forte, muito forte, historicamente forte, e nós temos que considerar que o desenvolvimento de São Paulo foi muito financiado historicamente pelo BNDES. Tanto o desenvolvimento industrial de São Paulo foi com base nos financiamentos do BNDES, que concentravam seus recursos em São Paulo, em Minas e no Rio. Se você pegar historicamente os investimentos das regiões do Brasil, os investimentos do BNDES, majoritariamente, estão na região sul e sudeste. O que há no Nordeste, e aí eu vou fazer um outro tipo de consideração, é uma cultura política ligada ainda com forte conteúdo, majoritariamente patrimonialista, nepotista, e as elites lá se apropriam muito. É claro que isso não é só lá, é no Brasil todo, mas lá, com mais ênfase, se apropriam muito para os seus interesses políticos e eleitorais e manutenção do poder dos recursos do Estado. A Sudene foi uma das primeiras superintendentes de desenvolvimento regional do Brasil, no final dos anos 50, 60, para exatamente enfrentar essa questão do desequilíbrio regional. E a Sudene praticamente perdeu a sua finalidade, virou pó, tem um baixo desempenho por causa disso. Ela foi cooptada pelos interesses patrimonialistas de uma elite lá. Então, é mais isso do que a questão da representação. Seguramente, o governador Zema, e aí eu estou fazendo juízo de valor, não estou apresentando fatos, ele exagerou. Ele colocou mal, não no sentido de se criar como existe em todas as regiões. Aqui em Goiás nós criamos, alguns anos atrás, eu participei ativamente, um consórcio Brasil Central. Era um consórcio dos estados do Brasil Central para fazer políticas de integração, de políticas comuns, isso é normal. Mas, como ele se expressou, ficou parecendo que era uma disputa entre o Sul e o Sudeste. Bem, essas são minhas considerações iniciais, eu estou às ordens para discutir esse assunto. Ok. Obrigado, Vilmar. Era por aí mesmo que a gente queria avaliar a questão. E o segundo passo, como eu pedi, seria responder à questão principal. Afinal, o Norte e o Nordeste se desenvolveram, melhoraram, a população melhorou, a pobreza diminuiu ou não, em função dessas décadas de apoio das áreas mais ricas. Aí, a palavra agora é do nosso doutor Machado. A primeira coisa é que, e não há dúvida, e nesse aspecto, aqueles dados que o Rogério disponibilizou ontem no grupo foram muito bons, de que houve uma redução considerável da distância da qualidade de vida nos últimos anos. Contribuindo para isso vários dos programas de transferência de renda, entre os quais o Bolsa Família. É evidente que houve uma redução da distância que separava o padrão de vida dos estados, sobretudo do Sudeste e do Sul, do Norte e do Nordeste. E você observa que em alguns estados do Brasil, a melhoria
tem sido acentuada, em outros não. E eu destaco aqui o caso do Maranhão. O Maranhão hoje possui 40 das 50 cidades mais pobres do Brasil. E é o que tem o pior IDH e a pior distribuição de renda per capita entre todos os estados. Em compensação, eu percebi isso agora que eu estive lá, existe uma disputa acirrada com o Piauí. E o Piauí, que ocupava lugares horrorosos até alguns anos atrás, tem apresentado uma melhora constante. E em todos os indicadores hoje, o Piauí é muito melhor do que o Maranhão. Então, você nota que a melhora não se dá de forma uniforme e padronizada, sendo mais acentuada em alguns estados do que em outros. E o quarto lugar, e aí reforça totalmente a fala do Vilmar, é que você percebe também, e uma diferença acentuada que há entre os estados do Sul e do Sudeste em relação ao Nordeste, principalmente o Nordeste, mais do que o Norte e mais do que o Centro-Oeste, é que no Nordeste a concentração de renda na mão de determinadas famílias é muito maior do que em outros lugares. Tá? Então, isso também faz com que, de certa forma, seja neutralizada essa melhora que a gente observa nos dados das décadas, que deveria se refletir numa melhora generalizada do padrão de vida das populações do Nordeste, e não ocorre em função de uma excessiva concentração de renda. Desculpa, Machado. O que eu trabalhei com indicadores... Fala. Não, Machado, desculpa, rapidinho. Você poderia só repetir da onde que você está tirando a informação de que a concentração de renda no Nordeste é pior do que no resto do país? Os dados anteriores da apresentação, eu trabalho com IDH por estado, que é de 2021, e, deixa eu ver aqui, renda per capita domiciliar por estado. Tá? Então, por exemplo, renda per capita domiciliar por estado, você tem, em primeiro lugar, o Distrito Federal, segundo, São Paulo, terceiro, Rio Grande do Sul, quarto, Santa Catarina e quinto, Rio de Janeiro. São os estados com maior renda per capita domiciliar. No outro extremo, Maranhão, Alagoas, Amazonas, Pernambuco e Bahia. Para pegar um dado mais... Mas isso não é concentração de renda, né? Só para... Não, mas depois, quando eu trabalho com o IDH, que é melhor do que o PIB per capita ou renda per capita, então o IDH trabalha com aqueles 3 indicadores e melhora um pouco, você continua tendo isso de uma forma muito acentuada. Tá? Porque quando você considera saúde, educação e renda, se ali observa uma coisa interessante. O Brasil está, na última medição do PNUD, o Brasil ficou em 87º lugar em desenvolvimento humano, com IDH de 0,754, o que é considerado... o IDH mundial tem 5 classificações e o estadual tem 3. É muito alto do Brasil. Tá? É alto do Brasil, não é muito alto. Mas se você pegar por estado, você tem até 0,499, baixo. Entre 500 e 799, desenvolvimento humano médio. De 800 a 1.000, desenvolvimento humano alto, elevado. O que você enxerga no Brasil? Nós temos 2 estados só que têm elevado, tá? Que são Distrito Federal e São Paulo. Todos os outros têm desenvolvimento humano médio. Nós não temos nenhum com desenvolvimento humano baixo. Então, quer dizer, embora seja horrível a discrepância de renda no Brasil, se a gente comparar com os países mais pobres do mundo, a nossa situação não é tão terrível, mesmo nos estados mais pobres. Então, quando você trabalha com o IDH, que é uma análise mais, vamos dizer assim, confiável, mais representativa e mais abrangente do que a renda per capita, você tem, de novo, Distrito Federal, São Paulo,
Só muda os três seguintes. Entra Santa Catarina em terceiro, Minas Gerais em quarto e Rio Grande do Sul em quinto. E quando você pega os mais pobres, de novo, Maranhão e Alagoas continuam entre os piores, e depois muda Amapá, Pará e Piauí. Então, eu acho que o fato de estar havendo uma melhora regional em função dos programas de transferência de renda, isso não aparece claramente quando você vai fazer a radiografia estado por estado e mais ainda cidade por cidade, porque você tem concentrações de pobreza muito grandes e você tem, em termos de famílias, concentração de renda muito grandes, muito mais acentuadas do que nas outras regiões do país. Então, de certa forma, Rogério, de novo, aqueles dados que você apresentou são excelentes, pegam um prazo mais longo e confirma muito do que o Vilmar falou. Agora, até que ponto a gente consegue estabelecer uma correlação entre força política, ou representação política e força econômica, isso é uma outra questão que a gente mereceria uma análise mais detalhada. Perfeito, Machado. Alguém quer fazer alguma observação? Senão, vamos lá, Rogério. Bom, vou tentar comentar separadamente as duas apresentações anteriores, né? Começando pela do Machado, que está mais fresca na cabeça. Aquele link que eu compartilhei no grupo é um estudo feito pelo PNUD. Sem dúvida. Que compara aí o IDH das 5 macro-regiões brasileiras, né? Então, basicamente, ali o que eles falam é que eles pegam 3 censos, né? O censo de 91, o censo de 2000 e o censo de 2010. Que entre 91 e 2000, o IDH das regiões Sul e Sudeste cresceu a taxas maiores que as demais regiões. Porém, que a partir do ano 2000, entre 2000 e 2010, não sei se houve alguma atualização desse estudo depois, inverteu, né? Entre 2000 e 2010, as regiões cujo IDH cresceram mais rapidamente foram as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E elas continuam com índices de qualidade de vida inferiores às das regiões Sul e Sudeste, isso todo mundo sabe, não é? O ponto aqui não é a nota, mas a trajetória, não é? Então, alguma coisa acontece ou aconteceu nesse período que fez com que as regiões mais pobres crescessem mais depressa que as regiões mais ricas. E isso não acontecera no decênio anterior. Né? Agora, isso que o Machado falou é verdade. Quer dizer, a gente sabe que a pobreza é maior, enfim, a qualidade de vida é pior nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Né? Mas o meu ponto aqui, que era o ponto que tinha sido levantado quando o Rondino nos brifou, né, ontem no grupo sobre esse debate, é que era mais a trajetória, não é, do IDH do que propriamente a situação estática. Não é? Sobre o ponto do Vilmar, foi até uma coincidência que eu mandei hoje por e-mail, acho que copiei todos vocês, um artigo que eu escrevi para o site falando justamente sobre essa questão da representatividade dos estados na Câmara, né? E de fato, o Vilmar fez um ponto muito bom. Na verdade, também nesse caso, não se trata de uma clivagem sul-sudeste versus norte-nordeste. A subrepresentação na Câmara atinge um único estado, que é o estado de São Paulo. E quem é beneficiado por essa subrepresentação não é o Norte e o Nordeste, não é? São os 5
ex-territórios da região norte que foram promovidos a Estado e que, portanto, se qualificam ali para aquele piso de 8 deputados. Não é? Então, é Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins. Tocantins não é território, quer dizer, é uma subdivisão aí de Goiás. Né? Então, a clivagem não é sul-sudeste versus norte-nordeste. A clivagem é São Paulo, de um lado, e de outro lado, esses 5 ex-territórios ou estado recém-criado, no caso do Tocantins. Né? Então, o Nordeste até tem uma pequena sobre-representação, mas o Sul também, se você somar os 3 estados da região Sul, eles também têm mais deputados do que deveriam. Né? A única região que está perfeitamente ajustada ali é a região Centro-Oeste. Até na casa decimal as porcentagens são idênticas. Né? Então, eu paro por aqui. A gente pode depois continuar debatendo. O meu comentário é rápido, né? E tem a ver com as deficiências do Estado brasileiro de avaliar impacto de projetos que ele financia, né? No caso aí de Stellantis, via isenção, né? É incrível como um projeto de bilhões desse, o Estado não separe 50 mil reais ou algum valor ínfimo para uma avaliação de impacto, que não é difícil de fazer, né? Ainda mais do impacto que é uma coisa que é espacialmente concentrada e tem uma data, né, de início. Então, você consegue fazer com grupos de controle, mesmo que escolhidos a posteriori, né? Você tem diversas técnicas estatísticas. Fala, nessa região aqui onde foi feito esse investimento, você tem os municípios de perfil socioeconômico e demográfico parecidos, onde não foi feito esse tipo de projeto, e vamos avaliar o que gerou mais imposto, mais emprego, mais, enfim, os indicadores, se quiser, aí do impacto, e chega a alguma conclusão se a política pública funcionou ou não, né? Mas, enfim, a gente não tem essa tradição, né, no Brasil, e por isso investe muito mal. Esse era o meu comentário. Acho que esse é um ponto importantíssimo, viu? Porque é como tudo estatística aqui no Brasil, né? Você não sabe direitinho o efeito. Se não souber o efeito, você não pode saber se a causa é positiva ou não. Vamos lá, Januário. Desculpe. A observação que eu queria fazer é em relação ao IDH. Primeiro que ele não foi apurado agora, ele deveria ter sido apurado no censo de 2020, como não houve censo, não houve apuração. Então, o dado está bem defasado, a última é de 2010. E precisa tomar um cuidado para usar o IDH. Precisa tomar um certo cuidado para usar o IDH como trajetória de melhoria, como desenvolvimento propriamente dito, porque talvez ele tenha mais a ver com as políticas públicas que foram implantadas a partir do nível central, a partir de 2000. Você teve, a partir do ano 2000, um impacto muito forte com a formação do SUS, que impactou. O IDH tem 3 indicadores, né? Renda, educação e saúde. Saúde é longevidade no IDH, que é um indicador síntese, né? Para você ter um aumento na expectativa de vida, você tem que ter um conjunto, né, de acontecimentos, né, de fatos, não só ligados à saúde, também ligados à renda, ligados à condição de trabalho e a outros determinantes sociais da saúde, para você aumentar a renda. E a partir do SUS, você teve um crescimento de quase 15 anos na expectativa de vida brasileira, também na região Nordeste, com a implantação do Programa de Saúde da Família. A partir do ano 2000, ele entrou num crescendo que partiu de 2.000 para 40 mil equipes e faz uma diferença muito grande, principalmente em indicadores como mortalidade infantil e acompanhamento de crônicos. Então, não é que esses indicadores mascaram o IDH, ao contrário, mas eles talvez expressem o que houve de melhoria no indicador do Norte e do Nordeste, principalmente, que foi impressionante as mudanças, a queda. A mortalidade infantil pré-SUS era 46 por mil nascidos vivos, né? Hoje estamos quase chegando em um dígito, né? Mas houve um decréscimo muito rápido. Então, isso impacta essa avaliação do IDH. Só com observação de o cuidado para usar o IDH.
as próprias políticas de redistribuição de renda no início, né, o renda mínima, né, antes do Bolsa Família, ele exigia presença escolar e vacinação das crianças e acompanhamento. Então, também teve um impacto. E a universalização do ensino básico, que começou no ano 2000 e também atingiu. Então, são indicadores específicos, né, do IDH que podem dar uma impressão que houve um desenvolvimento enorme no Nordeste, mascarado por isso aí. Eu queria fazer uma observação geral, genérica, porque o tema é muito complexo, mas o Túlio citou um dos maiores problemas que eu vejo no Brasil de incentivo. Qualquer projeto de incremento, eu trabalho bastante em bancas de apoio a projetos sociais, não tem nenhum que não preveja um avaliador independente. Nenhum. Toda vez que você vai colocar dinheiro num projeto, você separa um pedaço do dinheiro para contratar um avaliador independente que vai avaliar esse projeto. E a gente não faz isso como Estado e dá no que dá. A outra, e aí o Vilmar, né, pode. É, é, no Brasil, a gente constrói posições políticas para criar incentivos e depois não consegue tirar. Né? Uhum, Seja qual for a avaliação, positiva, uhum, negativa, neutra, uhum. atingiu o objetivo, não atingiu o objetivo, todo mundo. Né, eu assisti muito isso, olhando como governo para o Congresso, a facilidade que tinha no Congresso de você organizar uma posição para impedir a retirada de qualquer coisa, seja da Zona Franca de Manaus até qualquer outra Uhum, coisa que você imaginar. uhum. Né? Eu percebi a facilidade dos congressistas se articularem para barrar, não, não, mas isso daqui já tem, deixa lá. E aí você vai acumulando. É só você ver o que nós temos hoje de renúncias fiscais, a maioria delas muito justificáveis no começo, né? Uhum. Mas, né, ao longo do tempo, imperdíveis. E louvar a avaliação do nosso Vilmar quanto às elites patrimonialistas do Nordeste, mas lembrando das nossas aqui também do Sudeste, Perfeito. que não são Ô, brincadeira. Rondino, Oi, só um segundo. Eu- eu gostaria de fazer duas observações. tá, só um segundo, Gilmar. A Pois não ser não. que a do Machado seja mais urgente, Machado. Você está com a mão levantada ou você aguarda? Tudo bem, você está sem áudio, tá bom. Vamos lá, Vilmar. Bem, primeiro eu quero reforçar essa observação do Túlio sobre a falta de uma avaliação dessas políticas de incentivos fiscais. E eu cito o exemplo do caso de Goiás, que eu acompanhei de muito perto, da chamada guerra fiscal, que era a obtenção de investimentos do Estado, tanto aqui quanto na região centro-oeste, mas isso se vale para as outras regiões do Brasil. Não há uma avaliação consistente sobre o resultado, o impacto que isso causou no conjunto da sociedade. Então, isso é uma falta grave. Não é? E a segunda observação, eu volto a insistir, esses incentivos, eles, é claro que eles trazem um nível de desenvolvimento e de crescimento para as regiões. Mas depois de um certo tempo, eles são capturados pelas elites é, econômicas, empresariais, etc. É claro que não é só no Nordeste, o Januário, mas lá é mais forte essa tendência. Lá, o conteúdo patrimonialista das elites Então, Vilmar, políticas sejamos justos, o norte também, né? O norte o norte também, o norte também. De uma maneira geral no Brasil, né? Você vê, vamos analisar, mas lá no Norte e Nordeste é mais forte esse conteúdo patrimonialista, talvez mais visível. mais visível, talvez mais visível, mas ele é mais forte. A minha experiência no Congresso é que eles são ferozes na defesa desses interesses lá, sabe? O exemplo do Maranhão. Por que, que o Maranhão não desenvolveu, não cresceu? Né?
Então, lá, historicamente, culturalmente, isso é mais forte. Agora, é claro que isso acontece no país inteiro. Por exemplo, nós não temos uma avaliação assim precisa dos resultados das renúncias fiscais para o setor financeiro, por exemplo, no Brasil. E aí não é só do Nordeste, aí é do Brasil todo, no setor financeiro, no setor industrial. E aí é que eu chego a uma conclusão. Quem tinha que fazer isso? O Congresso, o Senado, a Câmara, e não fazem. Não fazem porque eles estão preocupados com a sobrevivência política e eleitoral imediata, e, por via de consequência, o que eles estão preocupados é com emendas parlamentares. É para levar dinheiro rápido, imediato, para suas bases. Não estão preocupados com políticas públicas que estruturem o país para resultados a médio e a longo prazo. Esse é o problema do Congresso. Não é. Qual a causa disso? Então, podemos analisar. Eu não parto assim de culpar a qualidade da representação somente, que todo mundo sabe que ela é muito baixa hoje. Ela é muito baixa. A qualidade da representação. Eu não vou entrar nisso. É o que fazer para alterar o papel institucional da Câmara e do Senado, para que ele possa voltar a priorizar essas políticas públicas que estruturalmente que interessa ao país e não fica capturado por grupos de interesses, que hoje é muito comum. Você falou em políticas públicas antes de passar para o Machado, porque talvez ele possa comentar, me parece que ficou claro, até pela intervenção ótima do Januário, que é o seguinte, há uma a diferença muito grande entre a melhoria do IDH, que é fundamental para a pobreza, através de políticas públicas, nós estamos falando de Bolsa Família ou de SUS, etc. e tal, o que não significa, eu estou perguntando, que isso significa um desenvolvimento econômico também da região. O que pode significar o seguinte: se você tirar hoje as políticas públicas, o Estado vai ficar, o Estado, a região, seja que for, não se desenvolveu nada ao longo dessas décadas. Se o que eu entendi ou muito pouco, né, seria por aí. Quer dizer, IDH melhorando em função dessas coisas, mas o desenvolvimento econômico das regiões, não sei se é isso. Machado, vamos lá, e depois do Rubens. O Rubens está com a mãozinha levantada. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, excelentes as observações do Rogério, do Túlio e do Januário. Quanto aos indicadores de retorno de investimento, não é só no setor público. Eu trabalhei muitos anos na universidade e em think tanks, muitas vezes esbarrava a concessão de verba no Brasil, porque nós não apresentávamos nos projetos quais seriam as fórmulas de avaliação do investimento. Eu lembro das fundações alemãs, a Friedrich Naumann, etc. Não, o dinheiro está aqui disponível, mas nós queremos saber melhor como é que isso aqui vai ser avaliado, o impacto desse projeto em que ele vai ser aplicado. Então, isso é um problema seríssimo e realmente existe tanto no setor privado como no setor público, investimento privado e investimento público. Segundo lugar, eu concordo com o Januário, mas eu chamo a atenção para uma coisa. O IDH evoluiu muito do princípio para agora. Ele antigamente trabalhava com saúde exclusivamente, como é que era? Número de nascidos vivos e não sei o quê. A educação era só analfabetos. E a renda per capita não levava em consideração também o índice de atualização dos dados. Hoje, o IDH trabalha na saúde com um número de nascidos vivos e também com a longevidade. E aí é que o SUS entra com uma força violenta. Porque o que aconteceu no Brasil foi não apenas melhorou o número de nascimentos por família, mas melhorou substancialmente a longevidade do brasileiro em todas as regiões. Na educação, você trabalhava só com analfabetismo
e você não pegava aquele funil brutal que você tem lá na frente, sobretudo no segundo grau e na universidade. Hoje já capta isso melhor. E como você mede a renda per capita de acordo com a paridade do poder de compra, também melhorou. Então, o IDH não é ainda o ideal, faltam dados, mas ele melhorou muito como indicador. E terceiro, a gente sempre acha que a reforma tributária vai resolver, em parte, os problemas que existem, sobretudo no que se refere às isenções fiscais, às renúncias e assim por diante. Mas nós estamos vendo aí que, embora tenha passado no primeiro turno em prazo recorde, a coisa está esbarrando exatamente aonde? Nos interesses localizados. O pessoal da Zona Franca já se uniu para garantir que não haja nenhum risco com aquilo lá. O pessoal do agro já, embora o agro não seja tão prejudicado, já se uniu, a indústria está mais do que unida. Então, quer dizer, a grande problema da reforma tributária é aquilo que eu sempre falo: todos são a favor, desde que atinja o bolso dos outros e não o seu próprio. Então, eu acho que a reforma tributária vai resolver muito poucos dos problemas aqui apontados. Concordo. Perfeitamente. Doutor Rubens. O Vilmar, a gente sabe, né, acompanha que o Congresso ele é muito permeável, né, a lobbies de interesses privados bem específicos e que isso cria uma irracionalidade na aplicação do dinheiro público e na concessão aí de vantagens e benefícios às empresas. Inclusive, recentemente descobriu-se na Câmara Federal a existência de uma empresa formada por 4 funcionários do alto escalão da Câmara, que vende consultoria, entre aspas, aí, para interessados em aprovar projetos, a maioria deles desse teor da empresa automobilística. Agora, eu não sou especialista nisso, mas o Rondino falou em 5 bilhões por ano, né, Rondino? Isso, é o que está na reportagem. De isenção fiscal. 5 bilhões corresponde mais ou menos a algo em torno de 100 prefeituras com orçamento de 50 milhões por ano. Quer dizer, é um número altamente superlativo. Quer dizer, a gente teria que ver o que isso gera de imposto localmente, né, que é um subproduto aí, e quantos empregos diretos e indiretos ele gera. Eu tenho a impressão que, pelas plantas modernas de fábrica de automotiva, que deve ter um uso intensivíssimo de máquinas, equipamentos, robôs, etc. Então, quero crer que minha intuição é que o número de empregos não tenha sido tão grande assim. Para a empresa conseguir ganhar mercado vendendo um carro 20% mais barato, isso não tem nenhuma racionalidade como política pública. Então, meu comentário vai nessa linha. E se o Vilmar sente que existe essa clivagem muito clara, se os deputados do Nordeste e do Norte votam perceptivelmente, de forma majoritária, em projetos dessa natureza, de isenção e benefício. Vilmar? Sim, eu disse com muita clareza, pela minha experiência de 20 anos de convivência lá, que, majoritariamente, os representantes do Nordeste são mais sensíveis a esse tipo de abordagem, de tendências. É claro que isso é uma questão cultural, do coronelismo, do patrimonialismo, do nepotismo, do filhotismo. A gente vê isso com mais clareza no Nordeste. E aqui não vai culpar alguém, isso, aquilo, é uma questão cultural. E acredito mesmo que, no caso dos investimentos que são feitos lá, das isenções fiscais que propõem investimentos lá, o resultado disso para o desenvolvimento regional é menor que em outras regiões. Eu citei o caso da Sudene. A Sudene, na época, foi criada, foi a primeira
superintendente de desenvolvimento regional, ainda no final dos anos 50 e 60, que investiu bilhões de reais no Nordeste, e o resultado, se você for fazer uma avaliação, está muito aquém do que se esperava desses investimentos e dessas invenções lá. Até que chegou um determinado ponto que a Sudene virou um órgão burocrático, disfuncional, capturado por uma elite empresarial e que não cumpre o seu verdadeiro papel. Eu só queria deixar registrado aqui, a gente está falando bastante, né, de patrimonialismo, coronelismo, e esses termos têm uma história, né? São conceitos estabelecidos aí no pensamento social brasileiro, né? O patrimonialismo. O coronelismo é um conceito criado pelo Vitor Nunes Leal, lá no famoso Coronelismo em Chave e Voto, né? Eu acho que é de 1949, e patrimonialismo, um conceito lá do Raimundo Faoro, né? Que é derivado lá do Weber, que foi publicado em Os Donos do Poder, acho que em 1958. E, curiosamente, tanto no caso do Vitor Nunes como no caso do Faoro, quando analisam esses dois fenômenos, nenhum deles restringe a extensão desses fenômenos a uma região geográfica específica. Ambos recorrem a esses conceitos como sendo conceitos de aplicação universal na cultura política brasileira e no funcionamento das instituições políticas brasileiras, né? E o segundo comentário que eu queria fazer, esse é bem rapidinho, eu até coloquei aí no chat. Eu fui buscar aqui o índice Gini, né, que é o considerado o melhor indicador aí de concentração de renda para os estados brasileiros, e a maior concentração, o estado com maior concentração de renda no país é o Distrito Federal. E acho que isso tem a ver muito aí com a força do funcionalismo público, né? E a melhor distribuição de renda no Brasil é em Santa Catarina, tá? Mas aí eu fui ver São Paulo está ali no meio da tabela, né? São Paulo tem uma distribuição, a concentração de renda similar com a Paraíba e o Piauí, apesar dos níveis bem diferentes de desenvolvimento econômico. É isso. Doutor Batista. Eu gostei muito dos comentários do Vilmar, e me ocorreu aqui alguma coisa que, por coincidência, foi motivo de conversa recente da minha parte com gente de montadora e tal. Então, vou pegar esse exemplo que foi dado, acho que pelo Rondino, logo no começo, né? Baseado naquela reportagem, né, Rondino? Então, na cabeça dos representantes de montadoras, os benefícios fiscais e essas coisas recebidas regionalmente têm a ver com uma compensação pela dificuldade, pelo prejuízo logístico que eles têm ao se implantar naquela região. Se isso é fato, se isso é alguma coisa adequadamente mensurável e tal, não sei, mas há essa ideia de que uma coisa, de certa maneira, visa balancear a outra. Não me parece que seja algo verdadeiro, principalmente a partir de uma certa época, né? Poderia se focar muito mais a questão do desenvolvimento regional, a meu ver, no desenvolvimento de infraestrutura, porque a infraestrutura fica, a infraestrutura acaba gerando elementos associados de desenvolvimento econômico. Agora, a transferência pura de renda, como normalmente se entende, que é arrumar maneiras de passar dinheiro daqui para ali, né? Ela o exemplo melhor que foi dado aí do Maranhão, né,
é um bom exemplo. Aí cabe tudo aquilo que o Vilmar falou do patrimonialismo, de todos os seus ismos associados. Eu conheci o Maranhão quando era estudante, né? Ainda, e tenho uma relação de amor e ódio com o Maranhão, porque o Maranhão é uma terra linda, né? Tem coisas muito interessantes, muito bonitas e tudo mais, pelo menos a parte do Maranhão que eu vi, mas é um sorvedouro de dinheiro, como outros locais do Nordeste também devem ser. Naquela época, eu era estudante, veja quanto tempo faz isso, né? E a Sudene despejava naqueles os governos militares que tinham aqueles planos de desenvolvimento, né? PD1, PD2, não sei o que, tinha aquela ideia do planejamento do desenvolvimento, com várias figuras ilustres, inclusive da época, né? Que trabalharam nisso. Despejava uma quantidade enorme de dinheiro lá. É a mesma coisa que jogar dinheiro na areia. Ele some e não acontece nada e continua do mesmo jeito que estava, né? Aí vocês reparem que tudo isso, no fim, acaba imbricado. É a qualidade da representação, que gera alguns problemas de distorção de objetivos políticos, né? Ficam totalmente voltados para trivialidades e interesses imediatos e não realmente para atingir tal. É, voltando à história da infraestrutura, né? Como é que foi o grande desenvolvimento, a grande fase de explosão do desenvolvimento dos Estados Unidos? Foi em cima de uma criação maciça de infraestrutura, inclusive superdimensionada para as necessidades da época, porque lá tinha concorrência. Então, aqueles magnatas da época, eles concorriam pelas ferrovias, um fazia uma ferrovia, outro fazia outra, não sei o quê, e tentavam concorrer por aquilo e tudo mais. Com o tempo, a própria infraestrutura induz outras iniciativas, privadas, obviamente, para ter geração de riqueza. Transferência de riqueza, sinceramente, eu acho que é um modelo infeliz, né? Eu já li algumas coisas assim esparsas, não sou economista e nem tenho a pretensão de entender muito desse assunto, mas a respeito de economistas africanos, por exemplo, demonstrando que esses programas de ajuda para lá e para cá é parecido com o nosso caso, que eles não desenvolvem nada, que eles prejudicam o país africano lá que o sujeito estava se referindo, faz muito tempo que eu li isso, não me lembro que países eram esses economistas, porque esse dinheiro alimenta o mesmo modelo predatório, né, que já existe, né? Então, eu acho que, no fim, essas coisas que nós falamos, elas acabam se intercalando de alguma maneira. Outra instituição, que é o BNDE, né? Financiamento aqui em São Paulo e tal, realmente, claro, isso é verdade. É, mas por quê? O que que qualquer banco procura usar como seu local de financiamento? Onde dá retorno. Ele, o banco não é casa de caridade, mesmo um banco público e com objetivos sociais, né? Ele tem que ser economicamente sustentável, né? E então ele tem que entrar num balanço equilibrado e não vai investir num lugar onde o dinheiro some e desaparece como por mágica, né?